meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos agora nos comunicando, virtualmente, por meio das redes sociais. E vamos aqui louvar ao Senhor juntos e também compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. E vamos então iniciar louvando a Deus, cantando o cântico que tem como título Para sempre. Para sempre o Senhor Jesus Cristo viverá e reinará pelos séculos dos séculos. Vamos louvar e adorá-lo com este cântico. Podemos crer no amanhã. Vamos louvar a Deus também com este cântico, porque Ele vive. Nós temos a certeza de que viveremos também e reinaremos para sempre com o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Say
Eu queria compartilhar com os irmãos agora uma porção da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 24, versos de 1 em diante. A Palavra de Deus diz assim, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Queridos, esse texto traz a narrativa de um fato histórico, da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte. Buscais entre os mortos aquele que vive. Jesus havia morrido na sexta-feira, ele foi colocado no túmulo e ele morreu na cruz do Calvário ali pelos nossos pecados,
Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu para pagar a minha dívida, a sua dívida, a dívida de todos aqueles que creem no nome de Jesus. Uma expressão que Jesus diz ali na cruz é tetelestai, né? Que significa está consumado ou está pago. Ou seja, a dívida daqueles que creem em Jesus, os pecados deles está pago, está consumado. Eles não têm dívida nenhuma. A palavra de Deus vai dizer também em Romanos, né? Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque os nossos pecados foram pagos, foram cancelados na cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo. E tão importante quanto a morte de Jesus na cruz do Calvário, pagar pelos nossos pecados, é a sua ressurreição. Porque que Salvador seria este se ele apenas morresse e estivesse no sepulcro e falasse, olha, eu morri pelo pecado de vocês, mas continuasse morto, estivesse num sepulcro, né? Estivesse ali num túmulo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra a respeito de Jesus. Ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, mostrando o seu poder sobre a morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Jesus ressuscitou. E o texto que nós lemos aqui fala que as mulheres foram ali no domingo pela manhã para levar especiarias para o corpo de Jesus, para embalsamá-lo, né? E quando chegaram ali, observaram que o sepulcro estava vazio. E estava já a pedra removida, o sepulcro vazio, né? E ficaram perplexos a respeito disso. Então é aí que aparecem os dois anjos e falam com elas, né? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Não está aqui, não porque o seu corpo foi roubado pelos discípulos, como os fariseus, né? Pensavam, né? E providenciaram uma escolta para guardar o sepulcro. Não está aqui porque alguém trocou o seu corpo de lugar, como a própria Maria Madalena depois permaneceu ali ainda no jardim quando as mulheres partiram para contar aos discípulos o que elas viram e acabaram de ouvir, né? Que Jesus ressuscitou. Maria, né? Quando o próprio Jesus se aproxima dela ressurreta, ela não o reconhece porque os seus olhos estavam como que encobertos. E ela fala, né? Senhor, onde o colocaste, né? Me mostre para que eu vá, né? Pegar o corpo dele para que leve, né? E ele então fala Maria, e no mesmo instante ela, né, os seus olhos são abertos, ela fala Rabone, que quer dizer mestre, né? Então o corpo de Jesus não estava ali porque alguém o levou, ele não estava ali porque ele ressuscitou. Observe, irmãos, que foi providenciado todo um aparato para impedir que o corpo de Jesus fosse tirado ali do sepulcro, né? É interessante destacar, observar que os fariseus e os principais sacerdotes pedem a Pilatos uma escolta de soldados para guardarem o sepulcro, para que não viesse alguém de noite e roubasse o corpo de Jesus, né? E foi colocada aquela grande pedra no sepulcro, o que já era normal. Além da pedra, selaram aquela pedra, os principais sacerdotes providenciaram que isso fosse feito, e também colocaram ali uma escolta de soldados, né? Só que ninguém iria roubar o corpo de Jesus, porque nada disso era necessário, pois o próprio Jesus ressuscitaria, sairia do túmulo, romperia os grilhões da morte. E foi o que aconteceu, queridos. Aquele sepulcro não pôde detê-lo, aquela pedra não pôde pará-lo, aquele selo, aqueles soldados não puderam impedi-lo, a morte não pôde segurá-lo. Jesus rompeu os grilhões da morte, Jesus ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos para todo sempre. Como ele próprio disse a João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, né? Anos mais tarde, nas revelações do Apocalipse, ele disse a João, né? Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre, queridos. Jesus rompeu os grilhões da morte, mostrou o seu poder, a sua autoridade sobre a morte. É interessante destacar que durante o seu ministério, Jesus mostrou esse poder sobre a morte. Por exemplo, quando ele vai à casa de Jairo, né, sua filha estava enferma, e quando ele chegava na casa, alguém fala assim, olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acaba de morrer. E a palavra de Deus diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, sem se importar com essa palavra, disse a Jairo, não temas, creia somente. E ele então chamou o pai e a mãe da menina, chamou os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, subiu ao quarto, e ali aquela menina morta sobre a cama, ele se dirige àquela menina e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E no mesmo instante, aquela que estava morta ressuscitou pelo poder de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, né?
Então aquela menina foi ressuscitada. Outro evento também que nós podemos destacar e citar aqui é quando Jesus entrava na cidade de Naim, com a multidão acompanhando, saía naquele mesmo instante um cortejo fúnebre. Era o filho único da viúva que havia falecido e levava aquele corpo para enterrá-lo, para colocá-lo no sepulcro. E Jesus então para aquele cortejo fúnebre, olha para aquela mulher que está chorando, para aquela viúva que está chorando e diz: mulher, não chores. E virando-se, tocou no esquife, e disse: menino, eu te mando, levanta-te. E no mesmo instante, queridos, aquele menino se levantou, sentou ali naquele esquife e passou a conversar com aqueles que ali estavam. Jesus ressuscitou aquele menino, Outro momento que Jesus mostra o poder sobre a morte também é com Lázaro. Ele chega na casa de Marta e Maria e Lázaro. Lázaro já estava enterrado, já havia 4 dias. Ele pede para que levem ele até o local onde ele foi sepultado. Jesus pede para que removam a pedra. Maria fala: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. E Jesus fala para ela: Maria, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E ele então ergue os olhos aos céus e fala ao Pai: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falei isso por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. E olhando para aquele sepulcro, ele diz, Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, queridos, aquele que estava morto lá dentro, entrando em estado de putrefação, ele sai de lá de dentro, andando, porque Jesus o ressuscitou. Grande é o poder de Jesus sobre a morte, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o autor da vida, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é o Deus que tem todo o poder. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele ressuscitou, foi 40 dias com os discípulos, depois subiu aos céus e está à direita de Deus. E um dia voltará a este mundo novamente para buscar a sua igreja. Jesus voltará aqui para buscar a sua igreja. E nós veremos mais uma vez esse poder de Jesus sobre a morte. Porque é verdade que Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim também ressuscitaram e voltaram a morrer. Só que haverá um dia, queridos, em que todos os santos ressuscitarão, só com um detalhe: ressuscitarão pelo poder de Jesus, mas para nunca mais morrerem, para viver eternamente, no novo céus e na nova terra. Neste dia da volta de Jesus, nós teremos a vitória final e definitiva sobre a morte. Assim como Jesus rompeu os grilhões da morte, assim como Ele venceu a morte para sempre, Ele compartilhará com a sua igreja, com o seu povo, esta vitória final e definitiva sobre a morte, com a sua segunda vinda a este mundo, onde nós seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível e um corpo imortal. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, nos fala sobre essa grande verdade. A palavra de Deus diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em outras palavras, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que no último dia, o dia da volta de Cristo, a igreja se levantará com Jesus Cristo, vitoriosa. Os que estiverem mortos em Cristo santos ressuscitarão corruptíveis. Os que estiverem vivos, santos naquele dia, serão transformados, receberão um corpo incorruptível e um corpo imortal. E vencerão para sempre a morte. A palavra de Deus diz aqui, nesse dia se perguntará, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Como que perguntando, morte, cadê o seu poder? Ô morte, cadê a sua capacidade de causar dor, de causar dano, de causar sofrimento, Cadê morte, o seu poder? Cadê morte, a sua vitória? Porque a morte naquele dia, querido, será retirada, será vencida para sempre
pela igreja de Jesus Cristo, pelo poder que Jesus Cristo dará à sua igreja, né? Essa vitória final e definitiva sobre a morte. Nós venceremos a morte. A igreja se levantará vitoriosa, gloriosa no último dia, o dia da volta de Cristo, né? Estaremos para sempre com o nosso Senhor, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, para estar ao lado de Cristo naquele dia, para estar entre os vencedores, aqueles que vencerão a morte e que verão a morte, o falso profeta, o diabo, os demônios serem lançados no lago de fogo e enxofre, para ouvirem de Jesus Cristo ouvir: vinde bendito de meu Pai, né? Para o gozo que nos está preparado desde o princípio, para estarmos e desfrutarmos de tudo isso, estarmos com os vencedores, queridos, naquele dia, ao lado de Cristo. É preciso estar e viver ao lado de Cristo hoje, consagrando e vivendo a sua vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você que já conhece Jesus, que serve a Jesus, que tem andado com Jesus, continue vivendo a sua vida com Jesus. Continue a cada dia preparado para este grande e glorioso dia. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, verso 11 e 12, né, nos diz: continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E observe o que diz agora, ó: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então continue vivendo com Deus, para Deus, falando com Deus a cada dia em oração, ouvindo a voz de Deus na sua palavra, tendo comunhão com Deus. Agora, se você não conhece Jesus Cristo ainda, você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa deixar os seus pecados e se entregar a Jesus. Só Ele pode perdoar o seu pecado, só Ele pode te libertar do seu pecado, só Ele pode dar a salvação, só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode dar a vitória sobre a morte, porque Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. Só Ele tem poder para fazer isso com você. E a palavra de Deus nos diz, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então, querido, que você possa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e crer em Jesus Cristo, para que a palavra dita por Jesus lá, está pago, também venha sobre você o perdão de Deus, a salvação de Deus, seus pecados sejam cancelados, perdoados, e você receba gratuitamente, pela fé em Jesus, a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos, nós caminhamos para esse grande e glorioso dia, o dia da volta de Cristo, o dia que Jesus voltará de novo a este mundo, como justo juiz, para julgar o mundo e para levar a sua igreja para habitar no novos céus e na nova terra, onde seremos para sempre, né, incorruptíveis e imortais. Viveremos ali. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem luto, nem morte, nem separação, mas viveremos pelos séculos e séculos, para todo sempre, louvando e exaltando ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o seu coração seja tomado pelo anseio que tomou também o coração de João o apóstolo, quando ele contemplou todas essas realidades da volta de Cristo. Ele então exclamou, né, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Ele diz lá, né, amém, vem Senhor Jesus, e que este também seja o meu desejo e o seu desejo, né? Diante dessa realidade gloriosa que está diante de nós, que nós vamos desfrutar, né, que Jesus vai proporcionar a cada um de nós e vai dar a cada um de nós, que o nosso coração a cada dia anseie e diga, né, Maranata, vem Senhor Jesus. Cumpra os teus planos na história, Senhor, e vem buscar a sua igreja. Ansiamos por esse dia. Eu quero convidar você a louvarmos a Deus com mais um cântico que fala sobre isso. O cântico Maranata. Que possamos clamar e dizer, vem Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Ansiamos por este grande e glorioso dia. O dia que veremos Jesus, que estaremos diante dele e ouviremos ele dizer a mim e a você, vinde benditos de meu Pai. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia. Amém.
mente, que é ansiedade.